rádio faz história. A rede CBN, que pertence ao Sistema Globo de Rádio, Central Brasileira de Notícias, nasceu em outubro de 91. Nós vamos, aqui no quadro que valoriza a história do rádio do Brasil, vamos recordar as vinhetas da primeira plástica. Plástica é esse conjunto de vinhetas, de registros sonoros, né, de identidade sonora, dos áudios que fazem a identidade sonora de uma emissora. Então, a plástica é formada por vinhetas, efeitos e trilhas. Trilhas sonoras, aquelas músicas de fundo. Então, nós vamos recordar aqui a primeira leva, quer dizer, foram as vinhetas da CBN que ficaram no ar desde a inauguração, em outubro de 1991, até meados de 94, quando chegou uma segunda leva de vinhetas para a CBN. E nessa recordação, alguns detalhes bem curiosos. Primeiro, os apresentadores da época, que eram Cataldi, dos programas locais, né? Cataldi de manhã, a Liliana Rodrigues à tarde, tinha também o Roberto Figueiredo, tradicionalíssimo comunicador Roberto Figueiredo, que foi noticiarista da Rádio Globo por muitos anos, era apresentador do Show da Notícia, e também vocês vão ouvir que a CBN tinha, sim, um programa de música. Enfim, vamos acompanhar aqui esses áudios que nós conseguimos de vinhetas do lançamento, da época de lançamento da Rádio CBN, ou seja, as vinhetas que perduraram do final de 91 até mais ou menos 1994, virada de 93 para 94. Vamos ouvir. Notícia da manhã. A apresentação: José Carlos Cataldi. José Carlos Cataldi no Notícia que era da manhã, né? Se chamava Notícia da Manhã. Vamos continuar. Notícia da tarde. Apresentação: Liliana Rodrigues. Liliana Rodrigues, que apresentou até 95, 94 para 95. Show de notícia. Apresentação: Roberto Figueiredo. Show de notícia, que depois passou a se chamar Show da Notícia, nos fins de semana, com Roberto Figueiredo. Jornal das 18. Hoje em dia se chama Jornal da CBN, segunda edição, mas na época era Jornal das 18. Era o nome que a CBN utilizava para este noticiário do início da noite. Jornal das 18. Intervalo musical. E é aquela curiosidade sobre a qual eu falava para vocês. Não havia somente programas de notícias na CBN no seu início, né? Como existiam alguns horários mais mortos, sem muita notícia, e a equipe era mais reduzida, havia sim um espaço para músicas no início da CBN. Eram espaços curtos, né, em horários mais devagar em relação às notícias, mas existiam esses espaços para música. Jornal da CBN, edição da noite. Aí a edição da noite, que hoje em dia é o CBN Noite Total.
E essa era a trilha do jornal que eles chamavam de Jornal Edição da Noite. Jornal da CBN, última edição. Esse já era do finzinho da noite, né? A última edição. Jornal da CBN. Enfim, são algumas curiosidades aí sobre a plástica da rede CBN no seu início, né? São as primeiras vinhetas, algumas das primeiras vinhetas, as vinhetas de estreia da rede CBN em outubro de 1991 que ficaram no ar, a maioria delas ficou no ar até 1994, quando aí o Sistema Globo de Rádio pediu uma nova leva de vinhetas para a plástica da emissora. Você recordou comigo aqui esses áudios da plástica da rede CBN, aqui na Memória do Rádio do Brasil, na MEC AM. O rádio faz história.